Dois dos recursos mais utilizados do JavaScript são objetos e listas. Com eles a gente pode transitar dados de um lado para o outro, utilizar os mesmos para mostrar na tela e também enviar informações e receber informações do back-end. Continua nesse vídeo aqui que eu vou te explicar como funciona e como usar as listas e os objetos no JavaScript. Fala aí pessoal desenvolvedora, beleza? Aqui é o Gus quem fala, bem-vindos a mais um vídeo do canal e a gente vai falar hoje sobre algo muito útil e muito utilizado no dia a dia de todo mundo que trabalha com JavaScript, seja no Node, que é o foco aqui desse vídeo, seja no JavaScript para front-end, que é no navegador. Listas e objetos são fundamentais para que você consiga programar e entender código de outras pessoas e fazer as coisas acontecerem de fato quando você programa. Então tem alguns pontos aqui no meu Notion, eu vou deixar ele colorido. Por que usar um objeto? A diferença entre objetos e listas, mas o JSON, já ouviu falar de JSON, e também utilizando no projeto a gente vai fazer um exemplo aqui bem rápido num arquivo para entender melhor como funciona objetos e listas. Então por que usar um objeto? O armazenamento de dados fica muito mais fácil, então em vez de você colocar um valor para cada constante, por exemplo, vamos supor que você tem nome, idade e localização da pessoa. Em vez de você criar uma constante para nome, uma constante para idade, uma constante para localização, você pode armazenar isso dentro de um objeto que tem essas três propriedades. Isso é muito mais fácil de lidar, é muito mais fácil de enviar dados para o servidor de back-end, por exemplo, do que ficar enviando constante por constante. Então, trabalhar com objetos pode servir bastante para isso, para otimizar aí essa criação de constantes e variáveis também, mas principalmente para transitar os dados, né, para levar os dados até o servidor no back-end, quando você trata de front-end, e também para enviar esses dados para o front-end quando se trata do back-end do Node. O objeto ele deve ser declarado entre chaves, tá bom? Isso é muito importante saber. E qual que é a diferença entre objeto e lista? A lista, também chamada de array, é algo que pode ser iterado. Ela contém índices, né? Você não tem índices propriamente dito no objeto, por exemplo, de 0 até 10, uma lista de 10 itens. Não, você tem um objeto com chaves. Você consegue iterar nessas chaves? De certa maneira, sim, mas não é uma lista propriamente dita. E você pode criar listas de objetos. E também objetos com listas dentro. Isso é muito interessante. Você pode fazer combinações infinitas aí de listas e objetos. E as listas, diferentes dos objetos, elas são declaradas entre colchetes. Então o objeto você declara com chave e a lista você declara com colchete, quando você armazena ela numa constante, numa variável, ou quando você simplesmente cria a lista para fazer alguma coisa. Legal, mas e o JSON? Ele é muito parecido com os objetos, mas ele tem alguns padrões definidos. Então você tem uma forma de escrever JSON. Por exemplo, no objeto não necessariamente você precisa colocar a chave entre aspas. Já no JSON, você tem que colocar entre aspas duplas para ele funcionar. E com o JSON, você consegue transitar os dados em qualquer linguagem que você quiser. Na maioria delas aceita. Então, por exemplo, o JavaScript ele trabalha com um tipo de objeto específico dele, que o Python não lê. São objetos diferentes, são formas diferentes de programar objetos, mesmo que as duas linguagens tenham o recurso de objetos. Mas quando você trata de um JSON, você consegue transitar essa informação e eu consigo fazer um parse, né, converter esse JSON em objeto, independente da linguagem que eu estou. Se eu estou em JavaScript, se eu estou em Python, em C# ou qualquer que seja a linguagem. Então o JSON ele é mais utilizado para transitar os dados de uma maneira universal, como se fosse assim, com alguns padrões definidos. Mas no fim das contas, quando você utilizar na programação mesmo para você fazer o seu código, independente da linguagem, na maioria delas você vai transformar esse valor em um objeto. Lembrando que um JSON também pode conter listas e objetos, tá? Então é mais a forma de escrever mesmo. Então vamos fazer aqui um pequeno script para a gente trabalhar um pouco mais com os objetos e listas do JavaScript. Vou vir aqui para o meu VS Code mais uma vez, vou criar um novo arquivo, vou chamar ele de object array.json.js. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou declarar uma constante chamada myObject, e essa constante pode ter o nome que você quiser, não necessariamente tem que ter esse nome aqui, tá? Mas eu vou ter que declarar com chaves. Então, a partir desse momento que eu fiz isso, eu já abri um objeto aqui. Então, aqui dentro dessas chaves, eu posso colocar outras informações. Eu posso colocar um name, colocar o meu nome, eu posso colocar age, com a minha idade, e aí eu posso colocar, por exemplo, hobbies, que pode ser uma lista, e a lista eu vou lá e abro com colchetes. E aí eu posso colocar, sei lá, meus hobbies coding, playing guitar, read books. Esses aqui são meus hobbies. Isso basicamente é um objeto. Vamos dar um console log só pra gente ver como que fica a estrutura dele aqui. Você pode simplesmente dar um console log myObject, como se fosse uma
constante comum, porque ele é uma constante comum, só que do tipo objeto, que é um tipo não primitivo, mas é um outro tipo que o JavaScript também trabalha. Então a gente pode vir aqui, dar um node object array.json.js e você vê que a resposta do console foi um objeto. Você consegue ver o objeto inteiro entre chaves. Legal, mas e se eu quisesse acessar apenas uma informação? Se eu quero, por exemplo, só o nome ou só a idade, é possível fazer isso? Com certeza. Vou apagar aqui esse console, na verdade, e dar um template string aqui, e vou colocar assim, meu nome é. E eu vou abrir aqui, colocar o myObject.name. O próprio VS Code, quando você dá um ponto aqui, ele já mostra para você as propriedades daquele objeto. E aí, ao executar novamente o node aqui, você vai ver que ele apareceu só aquela propriedade. Então, isso é bem útil para transitar bastante tipo de dados diferentes. E aí, eu posso ter mais objetos dentro do meu objeto. Então, por exemplo, vou colocar aqui social media e vou abrir outro objeto com chaves. Não esquece, objeto você abre com chaves e listas com colchetes. E aí eu já guardei aqui, eu vou copiar isso aqui e vou colocar minhas redes sociais. Então, toda vez que eu abro um objeto, eu tenho que ter a minha chave e o meu valor. Mesma coisa aqui, ó, tem um name, que é a chave, e o valor que é o valor do meu nome. Abri uma chave aqui, social media, de um outro tipo de objeto. Então, eu vou ter outras chaves dentro. Já a lista não precisa de chave, o array. Você pode colocar o valor direto. E aí eu posso ter mais informações aqui. Por exemplo, family members, os membros da minha família. E eu vou abrir uma lista aqui de objetos. Eu posso ter uma lista com objetos dentro. Então eu abro o colchete e abro chaves. Quando é um objeto, eu vou lá e coloco uma chave e o valor. Então, vou colocar aqui Helena Salles, que é o nome da minha esposa, e, por exemplo, relationship, que é o relacionamento que eu tenho com ela, ela é minha esposa. E eu vou lá e coloco um outro índice nesse array, que é um outro objeto. Posso colocar aqui. Então, isso aqui é um objeto que você pode ter diversas formas de utilizar. Você pode colocar diversos tipos de valores diferentes. E aí, se a gente der um console log aqui, a gente já consegue ver novamente ele inteiro aqui dentro. Se eu quiser acessar, por exemplo, o link do meu Twitter, eu posso vir aqui e colocar myobject.socialmedia.twitter. E eu vou vir aqui e vou novamente executar o node. Ele manda para mim esse link. Se eu quiser ver aqui family members, por exemplo, eu posso vir aqui em myObject, family members. Como é uma lista, eu tenho que colocar o índice dela. Então eu posso colocar o índice 0 e colocar o name. E aí você vê que tem o primeiro nome da minha esposa aqui. Beleza? Então a combinação é infinita praticamente. Então vamos trabalhar agora um pouco com uma lista direto, sem ser um objeto. Vou criar uma outra constante aqui, chamado myList. E aí eu vou abrir essa constante e eu vou colocar esse meu objeto dentro dessa lista. Tá vendo? Eu posso simplesmente colocar como índice da minha lista um objeto que está em outra constante também. Então são muitas combinações. E aí se eu der um console log do myList aqui e der um node, ele vai listar para mim um objeto só que dentro de uma lista. Quando eu vejo aqui family members, por exemplo, é uma lista de 2 objetos, porque o node ele não vai abrindo tanto assim. Ele vai mostrando só as primeiras camadas para você aqui, pelo menos no console, mas as informações estão aqui ainda. Então se eu vier aqui, por exemplo, e alterar mais uma vez esse myObject aqui, eu vou colocar um outro objeto que eu posso fazer isso. E aí você pode colocar o seu nome aqui no name. Lembra que é chave e valor. Pode colocar a sua idade, sei lá. Você pode colocar os seus hobbies também, que é uma outra lista. Vamos supor que você também gosta de codar. Vou colocar aqui coding. Pode colocar outras informações, qualquer que seja. E ao executar isso no terminal, você vai ver que agora a gente tem uma lista com 2 objetos. E as listas, elas podem ser qualquer coisa. Eu posso colocar aqui, sei lá, tipo fruits. E colocar um array de string, banana, apple, e é uma lista de string. E ao dar um console nessa lista aqui, vindo aqui no terminal, você vai ver que ele lista apenas as strings. Então você tem diversas formas de lidar com dados, diversas formas de lidar com as listas. Você pode colocar qualquer tipo de valor dentro dela, seja number, seja string, booleano, objetos, listas dentro de listas. É infinito. Qualquer coisa que for de acordo com a sua necessidade do que você estiver programando. Então, o mundo aqui de listas e objetos é enorme. Por último, eu quero mostrar só um JSON como é que fica. Eu vou pegar esse meu myObject aqui, eu vou apagar essas outras coisas que eu escrevi, e eu vou deixar só o myObject aqui. Vou dar um console log e vou utilizar uma função chamada json.stringify. Essa função, ela transforma o nosso objeto de JavaScript em um JSON. JSON que pode ser lido por qualquer linguagem, lembra? Então eu vou colocar aqui dentro do meu stringify o meu myObject. E ao executar novamente o node, você vê que agora não está igual o que estava antes. Você vê que ele está aqui, ó, completamente numa linha só. E tudo tem aspas agora, então isso aqui virou um modo mais universal de leitura de dados, que é um dos modos que a gente usa para transitar dados em APIs, para enviar para o front-end enviar para o back-end. Então com isso a gente consegue ver, mas
Se você parar para ver, é a mesma estrutura. Eu vou deixar só um pouco melhor indentado aqui para você dar uma olhada, mas você vai ver que não tem nem corzinha igual estava antes. Por quê? Porque é uma string agora, mas é um objeto JSON. Quando a gente coloca apenas o objeto sozinho, sem fazer o stringify, você vê que aqui é um objeto. E olha a diferença um pouco. Um está com aspas, outro está sem. E aqui é um JSON. Então essa é a diferença de um JSON para um objeto dentro do JavaScript. Mas no fim das contas, vira o mesmo objeto. O que você achou do JSON, dos objetos e das listas? Acha que vai ser útil para você? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Se você tentou fazer e não conseguiu, ou se você tentou e teve um bom resultado, dá o feedback aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com alguém, não esquece de dar aquele like e se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante a mostrar para mais gente que esse conteúdo aqui é relevante, que esse conteúdo está ensinando você de alguma maneira. E não esquece também de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Tem muito conteúdo bom vindo por aí, beleza? Te vejo no próximo então, hein? Até mais!